Que a população pode esperar uma grande farra com dinheiro público dos pagadores de impostos. A previsão de emendas para 2025 é de 50 bilhões e meio de reais. E isso é escoado sem qualquer transparência, sem rastreabilidade. E quando há uma iniciativa para controlar ou para dar mais transparência e rastreabilidade, geralmente ela é feita pelas motivações erradas, né? Não é pelo princípio de você eh, transformar o uso do dinheiro público em algo eficiente e que priorize de fato o interesse público. É o motivo de que o governo Lula perdeu o controle do Congresso Nacional, que foi se emancipando em razão dos desgastes dos governos anteriores. Impressionante. E, e aí ele não consegue mais fazer o toma lá da cá. O toma lá da cá que o governo Lula, o governo do PT fez, inclusive com esquemas de corrupção, como o mensalão, como o petrolão. Quer dizer, o mensalão era pagamento de suborno de parlamentar, com dinheiro desviado, de contrato de agência, com banco, enfim. E o petrolão era distribuição de setores da Petrobras para partidos que tinham ali os seus prepostos, que fazia arrecadação de propina nos contratos de obras públicas, né? Então, o empresário de fora, ele pagava propina para ter ali o favor e a influência e conseguir contratos públicos bilionários, né? Então, assim, o PT perdeu esse controle. E aí o Centrão cresceu no Congresso Nacional e o dinheiro foi se avolumando. E o que eles fazem é pegar essas emendas parlamentares, que supostamente são para cada parlamentar levar o seu reduto eleitoral para atender ao interesse público, e mandam para a prefeitura dos parentes deles, que aí vão fazer negócio com as empresas de outros parentes ou de amigos, etc. Os órgãos de fiscalização e controle, eles são instrumentalizados politicamente. Às vezes você dá uma sorte de um investigador descobrir uma coisa, ou um repórter e tal, empurrar um órgão que não seria empurrado se não houvesse a reportagem. E aí descobre uma coisinha. Mas tudo tende a fazer com que esse dinheiro dos pagadores de impostos vá caindo no bolso de determinadas pessoas nesse circuitão, né? Ou ele é usado, por exemplo, para asfaltar a estrada de terra que dá na fazenda da família do parlamentar, que é o caso do Juscelino Filho, do ministro das Comunicações do governo Lula, que é mantido. Que permanece, inclusive com a complacência de boa parte da imprensa, não toda, claro. Você falou da música De Frente para o Crime, eu acho que as duas frases primeiras ilustram isso, né? Tá lá o corpo estendido no chão, em vez do rosto uma foto de um gol. Então tá lá o ministro ocupando seu cargo, em vez do rosto, foto do gol. Ou da essa música é bem retrato do Brasil, né? E veio o Camilo vender banana, pastel, né? Isso. Enfim, se faz uma festa, se encobre tudo, não se dá muito valor. Então, dado que você falou isso, a gente pode esperar uma grande farra com dinheiro público, mais do que já vivemos. Eu vou fazer a pergunta do nosso patrocinador, que a gente é patrocinada pelas drogarias Pacheco São Paulo, e a pergunta é muito simples. É sempre uma pergunta relacionada à saúde e bem-estar. Existe remédio para o Brasil? Qual é? Você sabe que é uma das perguntas que eu mais recebo, além de você é parente do colírio? O Brasil tem jeito? E eu tenho uma resposta para isso, sabe qual é? Tem jeitinho. Então, jeito, solução, remédio, são palavras muito fortes. Um remedinho, pelo menos, sabe, não é necessariamente curar, mas é para baixar a febre. Qual seria para tirar dor, qual seria o analgésico, qual seria o antitérmico, qual seria... Para a gente tentar pelo menos... Ou o ansiolítico. Ou o ansiolítico, o já que estamos aqui no Rivotalks, né? Qual seria? Porque não é possível, assim, a gente tem 30% da população de um lado, 30% da população de outro. Radicalizada, né? E profundamente radicalizada, talvez seja até menor hoje, não sei se caiu de 33 para 30, mas... e o resto são pessoas que parece que desistiram. Você tem essa sensação de que tem uma maioria silenciosa e desorganizada. No entanto, tem um fator interessante nisso, que eu costumo dizer, que é esse público aí, claro que você está fazendo uma separação de cabeça, a gente não tem os números exatos,
mas é como se fossem esses 40% aqueles que decidem a eleição, né? E isso é muito engraçado, porque em boa parte é o nosso público, é o público... É claro que as pessoas radicalizadas, elas de um lado ou de um outro, elas acompanham o nosso trabalho, até porque o ódio é fiel. Elas precisam, exatamente. O ódio é muito fiel. Mas aquele público que realmente tem a cabeça aberta e quer entender os fatos e quer se informar, esse é o público que no segundo turno os políticos tentam disputar. Vocês reparem até que, em geral, no segundo turno, os populistas que só dão entrevistas para os seus porta-vozes, eles acabam dando uma entrevista assim para alguém que é um pouquinho mais incisivo. Porque ele precisa do público independente, ele precisa falar para aquele público, daquele jornalista ou daquela emissora no segundo turno. Então isso também é um certo poder que essas pessoas precisam ter em mente que tem. É o poder de decidir se de um lado ou de outro, conforme a circunstância do momento, medindo os prós e os contras, e não por um espírito de manada, de rebanho. Então o remédio se chama 40%. Olha, eu acho que aumentar esses 40%, eu acho que é um pouco do que a gente estava falando. É claro que tem muitas questões sobre a República, o funcionamento, e a gente poderia debater o que pode ser feito para melhorar, para aperfeiçoar o sistema, o mecanismo. Mas, assim, em termos de população, da postura do cidadão, é isso, é você ter um desejo de conhecimento, é você não ter o desejo de se integrar a um grupo, e isso vem da juventude, né? Para você se sentir com pertencimento, parte daquele grupo. Uma adolescência estendida. Exatamente.